aqui com Suzy Lemos. Como está? Tudo bem? Tenho certeza que sim. E não vem com essa história que não está, porque tem que estar. Energia positiva, pensamento positivo, coisas boas, energias boas. Falando de energia, falando de coisas boas, pessoas boas, né? Vocês sabem que a nossa maior preocupação é levar a todos sempre matérias e conteúdos com credibilidade, seriedade, para que vocês tenham tranquilidade na hora de assistir o Pode Vir. Entendeu? É assim, olha, poxa, a Suzy, ela tem o cuidado de levar pessoas sérias, ela tem o cuidado de levar matérias com conteúdo. Para quê? Para que vocês fiquem tranquilos. E seguindo essa linha de credibilidade, eu estou com a querida Cecília, que é um ser iluminado maravilhoso. Gratidão por estar aqui. Estou muito feliz, Suzy. E quando você me fez o convite e nós conversamos sobre o assunto, eu fiquei muito feliz, porque é algo que eu amo. Amo de paixão. Com certeza, com certeza. Agora, Cecília, para quem não viu a primeira entrevista da Cecília, quem é a Cecília? O que a Cecília faz? Eu, Suzy, já fui professora de inglês por 31 anos, aposentei, passei por um processo de 13 anos de síndrome do pânico, e nesses 13 anos eu conheci a medicina integrativa. Eu amo tudo que é muito natural, desde homeopatia, me trato desde os 17 anos com homeopatia. Então, quando eu conheci um mundo à parte que eu não conhecia, das terapias, para estar bem e não necessitar de remédios fortes, eu me apaixonei por esse mundo. E o meu sonho se tornou a ter uma casa de terapias que já tenho há 6 anos e mais uns meses, em Sorocaba, a Casa Luar Sorocaba, que é um coworking terapêutico. E ali no coworking, além de eu administrar, cuidar de todo o processo do que acontece ali, eu também sou numeróloga cabalística, conduzo meditação com os tambores xamânicos, que eu amo de paixão, e sou mestra em Reiki. E estou agora, não vou contar para não dar spoiler, né? com um novo projeto que vai abrigar a Casa Luar. Nós já estamos com uma segunda unidade de Casa Luar, para eventos ao ar livre, no próprio Campolim, onde ela se encontra. E é algo assim que vem mais uma paixão. É como se fosse um filho novo que estivesse nascendo e a gente é apaixonado pelo primeiro filho, né? E vocês, nesse espaço que é o Casa Luar, você tem, como já mencionou, várias terapias, né? Que tudo ali envolve o quê, né? É o bem-estar do ser humano. O estar bem, o aprender, o evoluir, o crescer, né? Que as pessoas precisam, né? Precisa o autoconhecimento. As pessoas precisam. Porque o autoconhecimento, Suzy, e o conhecimento de coisas novas. Porque o planeta Terra, a humanidade, está num momento aí de um ciclo que as pessoas precisam despertar. Despertar para quê? Porque elas vieram, para que elas escolheram ser. E o que eu tenho visto, inclusive, dentro da Casa Luar, muitas pessoas buscam o conhecimento, buscam o autoconhecimento, porém não fazem nada com aquilo. E parece que buscam coisa nova e querem mais uma coisa. Como assim? Vamos lá, peraí. As pessoas entram, vamos supor, a pessoa vai lá, vamos supor que você faça um mapa cabalístico do menor. Aí você entrega. O que você diz assim, que a pessoa não, mediante todas as informações que você deu, ela não faz nada, ela fica inerte. Muitas pessoas guardam o mapa, acham lindo, maravilhoso, gostam. Muitas agem. Porque quando você recebe, Suzy, um conhecimento, aí o mapa numerológico é um autoconhecimento profundo, você tem lições que você veio para aprender, que eu falo sempre as DPs que nós trouxemos. E muitas vezes a pessoa é testada naquela matéria que ela não aprendeu e vem situações que ela odeia passar e ela não se mostra assim com ações diferentes para agir diferente e falar, passei nessa matéria. Tipo assim, pô, isso me incomoda. Se te incomoda, gente, presta atenção.
Se acontece algo que te incomoda, vamos lá. Você se irrita com uma determinada pessoa que você tem um convívio maior. Vamos supor, uma prima, uma tia. Nossa, eu não aguento aquela pessoa. Presta atenção, é com ela que você tem que aprender. Fica ligada nisso, hein? É com ela. Exatamente. E às vezes se afasta daquela situação da prima, não quero mais ver, não quero. Aí vem outra pessoa com o mesmo padrão. Exatamente. E ela também se afasta. E aí ela não aprendeu que ela veio para exercer a caridade, o perdão, a tolerância, a paciência. Coisas, não? Eu vejo muitas pessoas com o padrão de falta de dinheiro. Às vezes ganha, daqui a pouco tá sem dinheiro. E volta naquilo várias vezes. Acontece de um negócio que não dá certo e perde o emprego. Porém, ela veio com aprendizado naquela área que ela não, por exemplo, não administra direito o dinheiro, não cuida daquela parte, meio que foge daquilo. Aí o que acontece? Vem de novo a situação. Às vezes tem pessoas que mudam de marido. E aquele marido é o maior mestre para ela. Aí atrai um marido igual. E aí fica nisso. Trocando de marido. Então, que dor de cabeça. O que eu falo? Quando a pessoa recebe o conhecimento que ela veio para exercer algo, aprender algo nessa vida, se ela cai a ficha e fala, não, vou agir diferente. Pô, eu preciso aprender nesse caso aqui. Aí ela transforma. E aquilo encerra. Aprendeu a matéria. Ela começa a agir diferente. Ser diferente. Quando eu entrego o mapa, todas as pessoas sabem o positivo e o negativo do número. E a maioria, por falta de conhecimento naquilo, não vivem o positivo do número. Quando eu falo o negativo, eu falo, nossa, mas eu estou no negativo, o que eu faço com isso? Eu falo, agora é a escolha sua. Continuar sofrendo, fazer pessoas ao seu lado sofrerem, ou mudar, ficar no positivo. E às vezes a pessoa vai, muitas se transformam, mudam, não vou falar, mas temos exceções. Lógico, E eu penso assim, se você recebe o conhecimento, e muitas pessoas assistem ou pode vir, para ter conhecimento, elas recebem algo que cai uma ficha. E o que elas vão fazer com aquilo? Jogar fora? Você entendeu? Daí querem mais e querem mais. E agora não dá mais tempo, Suzy. Agora é aprender, expansão de consciência e viver a espiritualidade, que é um ponto que nós vamos falar hoje aqui, né? Viver a espiritualidade. E muita gente fala, o que é ser espiritual? E busca aqui, e busca lá, e busca aqui, e busca lá. E sendo que a espiritualidade é para ser vivida no dia a dia. E o mais interessante, você usou um termo muito legal. Busca nos lugares. Gente, não tem nada em outro lugar. Tá tudo dentro de você. Enquanto você não entender que você tem que tomar atitude, a coisa está em você, nada irá acontecer. Nada. Porque depende de você acontecer. Hoje, a Cecília veio aqui conosco com a finalidade de nós falarmos para vocês sobre meditação. Suzy, eu não tenho paciência. Eu não consigo ficar 2 minutos quieta. Eu não vou conseguir. Eu não sei. Bom, primeiro que você já está colocando uma barreira aí. Então, vamos escutar, Cecília. Tentemos entender, para depois dizer se você é capaz ou não. Eu tenho certeza que você é capaz. A minha prática, Suzy, espiritual, já há muitos anos, mais de 10 anos, é a meditação. Fiz minhas buscas, minhas descobertas, cresci num lar católico, muito fervorosa, sou muito intensa, muito fervorosa, me dedico muito àquilo que eu decido fazer. Depois, no primeiro casamento, no qual fiquei 11 anos, fui para a presbiteriana, fiquei lá, cantava no coral, professora de escola dominical, intensa. E aí, na minha separação, eu pedi para Deus uma igreja mais com doutrina e fui para uma outra igreja bem rigorosa. E fiquei lá 13 anos, dentro de uma doutrina muito dura. Porém, Suzy, era uma consagração pessoal tão grande, eu me dedicava tanto, eu ia no culto todos os dias. E eu estava passando por muitos desafios familiares, pessoais. E eu não estava entendendo mais, porque eu terceirizava tudo para Deus.
Eu deixava tudo na mão de Deus, tudo dependendo de Deus. E às vezes, é o inimigo me tentando, isso é uma prova. Eu deixava tudo terceirizado. Até que eu me abri, na época, para fazer um curso de PNL. E me abri para fazer curso de física quântica. Isso lá em 2008, 2009. Em 2009 eu conheci o mapa numerológico cabalístico. Eu ainda estava na igreja evangélica, tinha muitos preconceitos, era muito engessada, né? Mas, Cecília, por que você passou pelas religiões? Foram escolas. E como a gente na vida passa, faz ensino fundamental, ensino médio, faculdade, às vezes faz uma pós, mas não vai ficar eternamente fazendo uma faculdade. É a tal coisa, aprende e aplica. Então eu entendi que aquelas escolas, que eram religiões para mim, foram muito importantes para a formação de quem eu sou hoje, mas que em determinado ponto eu não precisava mais daquilo. E aí eu comecei a buscar maneiras de eu conhecer mais e fui parar num grupo de meditação de umas mulheres que vinham de São Paulo. Ainda eu estava frequentando a igreja evangélica. E ela falou assim, nós estávamos várias mulheres, eu era a mais novinha ali. Quem é o anticristo? Ela perguntou assim, dentro daquela roda. Foi a primeira pergunta que ela fez. E você imagine, dentro de uma igreja evangélica, o que eu já pensei, né? E eu falei, mas eu não vou abrir minha boca aqui. Era o primeiro dia que eu tinha ido meditar lá. Cru, total. E eu pensava, né? Eu sei bem que é anticristo. Ela virou, falou assim, é o seu ego, Suzy. Aí que as fichas foram caindo. Daí aquilo, eu fui buscando, conhecendo, participei de um outro grupo e comecei a praticar a meditação. Hoje eu entendo que o maior inimigo nosso mesmo que na igreja fala, é a carne contra o espírito. É nosso ego. Que coloca os medos, as inseguranças, as dúvidas, as incertezas, que quer segurar a gente, nos proteger. E como o cérebro, que é só um órgão nosso, ele não quer se desgastar muito, porque ele já trabalha muito para tudo dentro do cérebro, ele fala, não vai inventar uma mudança, porque vai desgastar. Então ele quer segurar a gente no que a gente já sabia fazer. E eu tive que enfrentar essa mente condicionada a tantos dogmas, paradigmas, para ter a mudança. E comecei a meditar. Quando eu entendi o que era meditar, Suzy, e que o reino... Jesus falava tanto isso, e a gente não entende, meu Deus. O reino de Deus está dentro de vós. O nosso coração, o nosso portal, né? A nossa centelha, que eu tenho até uma tatuagem aqui da centelha. Caminho de volta para a casa do Pai. As parábolas que Jesus usava, né, do filho pródigo, é a volta para a casa do Pai. É você se voltar para dentro de você, para o seu eu divino, para a sua natureza. Nós somos um fractal de Deus, uma centelha de Deus. Deus, não fala que Deus está onipresente, Ele está presente em tudo, em todos, inclusive em nós. Nós somos Ele manifestado. Mas o nosso maior inimigo é o nosso ego, a nossa fraqueza humana. Aí que eu comecei a entender. E para pensar, Suzy, na palavra meditar. O que é ditar? É dizer. Então, quando você silencia essa mente que pensa, e deixa a sua alma dizer, me diga, meditar me diga a alma. E você começa a ouvir aquela voz suave que vem de dentro de você. Aí começam as intuições virem. Você começa a entrar em contato com esse ser divino. Que é esse ser divino que veio, usando, eu falo que o nosso corpo é um uniforme. Ele veio aqui para uma experiência terrena. Porém, nós distanciamos dessa verdade. E as religiões, infelizmente, né? Muitas não, mas a maioria afasta o homem dessa verdade. Vou deixar na mão de Deus, espera o milagre. Jesus, o meu Salvador. Jesus é o nosso mestre. Ele deixou o maior exemplo para nós de como viver, né? E hoje, para mim, Suzy, viver a espiritualidade, expandir a consciência. O que é expandir a consciência? Luz é conhecimento. A gente sabe que conhecimento é luz. Quando um conhecimento chega, você expande essa luz. Mas você vai vivenciar essa luz, você vai ser luz para as pessoas, vivendo aquilo, e as pessoas se inspirarem em você.
Então, expandir a consciência para mim é isso. Você ter conhecimento e expandir para o próximo, na sua vida. Os ensinamentos de Deus, a energia divina, que é desejar o bem para o próximo, ser tolerante, o amor incondicional, respeitar o próximo, respeitar outros pontos de vista, você viver no seu dia a dia, no trabalho, na casa, principalmente na casa, porque às vezes você é uma pessoa fora e dentro de casa se mostra o seu ego, né? O seu negativo dos seus números. Então, isso é viver a espiritualidade. É a essência divina que está em nós. É o dia a dia. É o dia a dia. Cada segundo nosso. É elogiar uma pessoa que seja sincero elogio. Você cumprimentar todos que você encontra. Conversar. Nossa, ontem eu tive uma experiência. Eu fui para São Paulo. Eu estava na Avenida Paulista tomando um cafezinho, aguardando meu esposo que estava no consulado italiano. E chegou uma moça, assim, perto de onde eu estava, com uma cadeira de roda. Eu não vi o motivo. Uma moça muito simpática, linda. E eu falei, nossa. Ela falou assim, eu preciso de um suco. Eu falei, pode deixar. Vou providenciar. Aí eu virei para ela e falei assim, porque nós estávamos numa lanchonete. Né? Uhum. Eu falei, você é muito linda. Mas eu não via o motivo dela, né? Eu vi que ela estava na cadeira de roda, você viu se ela estava machucada, só olhei no rosto dela. E foi tão sincero, Suzy. Eu falei, você é muito linda, como é seu nome? Ela tem um filho de 15 e um de 10, então é uns 35 anos. Ela falou, obrigada. Eu falei, você se acha linda? Ela falou, me acho. Aí eu olhei assim para ela e falei, o que aconteceu com você? Eu não tinha visto ainda, ela não tinha as duas pernas, Suzy. Ela falou, eu sofri aqui em São Paulo, ela foi em direção a um acidente de ônibus e eu perdi as duas pernas. E conforme eu conversei com ela, Suzy, foi tão natural. Depois eu dei o suquinho de laranja que ela queria. E falei assim, você é muito linda. Ela falou, eu me acho linda. Ela falou, e eu me adaptei. Em 2020, o acidente dela. Tão bem, ela falou, eu vendo guardanapos aqui perto. E eu estava aqui com muita sede e eu senti de conversar com você. Bem arrumadinha, sabe, Suzy? Uma cadeira elétrica. Suzy, isso é viver a espiritualidade. Você se conectar com o próximo. Você olhar no olho. Agora, Cecília, o mais bonito que eu enxergo nisso é o quê? Você para pensar como as pessoas reclamam por pouco. Sim. Suzy, e ela me deu uma lição de vida ali. Houve uma troca espiritual. Ela viveu a espiritualidade dela, ela ficou com o olho cheio de lágrimas, eu me emocionei também. Houve uma conexão minha com ela, o nome dela é Roberta, e foi tão lindo, inesperado. Então, a vida vai nos colocar em oportunidades para a gente viver o que é espiritual. Então, às vezes as pessoas buscam, vou lá usar tal coisa para buscar, conectar. Não, nós estamos na terceira dimensão. E as pessoas muitas se perdem, buscam. Quero viver a vida espiritual, quero expandir a consciência e vai. E o que você está fazendo no dia a dia? Nós estamos aqui, numa experiência terrena, escolhemos vir aqui. Aqui e agora. E agora é viver a cada segundo. Isso é ser espiritual. Isso é você expandir a consciência e aplicar tudo que você aprendeu na igreja, tudo que você aprendeu meditando, nos livros que você leu. E aí viver isso. Então, na meditação, Suzy, a meditação que eu pratico é com os tambores xamânicos. Por quê, Cecília? Porque eu tive a oportunidade maravilhosa. Eu que tive um avô bugre e que eu entendo que todos nós temos ancestrais índios. Uhum. Sempre gostei dessa coisa de índio. Quando eu era criança, eu ia no carnaval de Índia. Eu sempre tive essa conexão com o índio. E eu fui estudar o xamanismo por 1 ano em São Paulo. Na escola Voz dos Elementos, me formei lá, que é a linhagem dos índios norte-americanos, no qual somente a medicina dos tambores é usada. Nós, desta linha do xamanismo, a gente não usa nenhuma medicina da floresta, que eu honro,
Acho que pontualmente, dentro de um contexto bem sério, é válido. Porém, o xamanismo que eu me dedico é a medicina dos tambores xamânicos. E os tambores xamânicos, o som dos tambores, que eles têm os arquétipos, são 4 tambores das 4 direções, norte, sul, leste, oeste, os 4 arquétipos do curador, do guerreiro, do mestre e do visionário. Também dos 4 elementos, ar, terra, fogo e água. Então, tem uma medicina por trás dele. Eu construí cada tambor em oficinas de tambores xamânicos. E aquele tambor só eu posso tocar, porque ele é consagrado para aquilo, né? E aí, quando as pessoas vêm para mim e falam o que você comentou, eu não consigo meditar, eu falei, vem fazer uma experiência. Porque a hora que eu tocar o tambor, você entra num estado alterado de consciência, um relaxamento profundo. O tambor permite isso. Então, na primeira parte da meditação, é sentada, essa que eu conduzo, e as pessoas, eu faço algumas leituras espirituais, de uns livrinhos que eu amo, e aí nós fazemos a conexão da pessoa, cada um vai fazer a sua conexão com o portal sagrado do coração, com a centelha divina, através da respiração e do toque dos tambores. A partir desse momento que a pessoa já entrou em contato forte com esse ser divino, nós deitamos e começamos a jornada, que no xamanismo a gente fala, né? E aí nós acessamos o 7º plano da existência, no qual nós vamos para um espaço sagrado, e ali é conduzida a meditação. Quando as pessoas voltam, Suzy, elas voltam assim num estado de paz, de gratidão. Quando eu falo volto, que a gente senta, Sim, né? A meditação sim. dura 1 hora, tudo isso dura 1 hora. Sim. E as pessoas falam, meu Deus, eu apaguei. Umas falam, eu apaguei. Outras falam, meu Deus, lá na hora que eu fui para o espaço sagrado, eu tive tal visão. Então, eles reportam coisas maravilhosas, experiências diversas. E eu conscientizo da importância de viver o dia a dia, de estar com a espiritualidade presente no dia a dia. Foi isso que eu falei até agora, né? Você estar presente, você olhar no olho, saber ouvir, viver aquilo que Deus nos ensinou e que Jesus deixou tanto exemplo, né? Como viver. Exato, como viver. É igual a história a palavrinha oração, né? Orar e agir. Ação. Né? Exatamente. Se você não tiver ação, as coisas ficarão do jeito que estão. Eu tenho até um comentário com vocês. Eu fiz o mapa numerológico cabalístico com a Cecília. E dentro dos vários comentários, foi a minha assinatura. Você imagina uma pessoa que assina há anos a mesma assinatura. Cecília, você tem que mudar. Falei, tá falando sério? Tô. O que eu tenho que fazer? Escrever o meu nome, até que uma criança tenha condições de ler. Gente, a minha assinatura, ninguém entende o que está escrito ali. Eu falei, pois é. Mudei a assinatura, que eu não considero assinatura. Né? Mas mudei. Qualquer um que lê ali entende o que está escrito. Graças a Deus. Mudei. Então, além da meditação, e tudo isso, esse pouco que a Cecília disse, porque é pouco, essas mudanças, Suzy, mas você acredita? Não, eu não acredito não, tanto que mudei. Por que não? Lógico que sim, muda. A energia muda, é outra energia, é outra coisa. Por que não mudar? Por que não procurar? Por que não entender, gente? Por que criar tabus, mitos? Antes de... O ser humano, ele tem uma coisa muito interessante, o julgar. Primeiro ele julga, condena, para depois saber o que é. Não é assim que funciona. Entendeu? Não é assim que funciona. Então, infelizmente, nós temos que terminar, minha querida Cecília. Né? Mas, assim, a tua vinda aqui sempre é maravilhosa. Eu, uma hora, vou lá na Casa Luar e farei um videozinho da Casa Luar para as pessoas conhecerem a Casa Luar.
E eu vou ficar entendeu? muito feliz. E aí nós teremos para mostrar. Casa Luar Cecília, conta para nós onde é que ela fica. Ela fica no Campolim, na Rua Caracas 632, bem ali no coração do Campolim. Aham. E ali nós temos 13 salas. Tem para grupo, tem para horários avulsos e tem salas fixas também. Temos agora o Red Spa lá também. Tem aulas de yoga, meditação que eu conduzo. E é uma casa, por isso que eu falo, é uma família que se formou ali de terapeutas. E ali, Suzy, eu não vejo a hora de acordar para ir para lá, porque eu amo aquele lugar. É Que minha paixão. maravilha, muito gostoso. Suzy, e uma coisa que eu quero pontuar aqui para você, né? Para terminar, né? Que nós já terminou nosso horário. Tem coisas que a gente ouviu, como falei, citei alguns casos aqui, né, para vocês, de situações citadas na Bíblia, que Jesus falava, e às vezes agora que está caindo ficha, né? Hoje pratica-se muito eu sou, né? Eu sou. Eu sou Cristo aqui na Terra, manifestado, a essência crística, né? Eu sou Deus manifestado, somos todos irmãos em Cristo e a manifestação divina. Então, hoje se fala muito, eu sou, eu sou. E eu vou só encerrar com isso que eu vou falar para vocês. Quando Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No original em aramaico, não é bem assim a tradução. Eu sou. É o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai a não ser pelo eu sou. Então, quando nós ousamos dizer eu sou Deus manifestado na Terra, que as nossas ações, as nossas pequenas ações, o nosso viver, seja eu sou Deus manifestado. Com certeza. Nas emoções dele, como Jesus agia. Sim. Porque assim nós estamos vivendo realmente o que nós viemos para ser. Atingir os nossos objetivos. Exatamente. E com isso, eu sempre encerro a meditação xamânica. E assim, nossos caminhos são leves e repletos de abundância. Com certeza. O nosso e de todo mundo que nos assiste aqui, entendeu? E do Cauã que está aqui com a gente. Agora, para finalizar também, peraí, eu preciso mostrar, olha. O Cauã não vai pegar o dele, tá? Vai ficar comigo. Certo? A Cecília trouxe aqui, que ela também tem lá no espaço. No piso térreo da Casa Luar. Tem umas coisas deliciosas ali. Tudo light. Tudo deli. Fit, tudo maravilhoso. E esse pão de mel que daqui a pouco ele sumirá por uma mágica, entendeu? Nós acabamos de ganhar, né, querida Cecília? Obrigada, viu, Cecília? Ele é proteico, olha, com que baixas maravilha. calorias e só tem o açúcar um pouquinho, no 70% da camadinha de cacau fora. Tudo que vem de lá é maravilhoso. Querida, muito obrigada por Gratidão. estar aqui. Eu também. Com certeza, novamente nos falaremos. E você está Não- convidada para experienciar a próxima vez que eu fizer a meditação com os tambores. Irei, pode Para ter você certeza. vivenciar o que eu falei. Pode ter certeza que eu irei. Muito obrigada, viu, querida? O que dá vontade de ficar aqui, né? Não para nunca, porque é muito gostoso. O assunto é maravilhoso. Deixemos para uma próxima oportunidade, aquela coisinha do quero mais. Então, eu só tenho a agradecer que vocês estejam aqui conosco, de coração, que vocês procurem assistir os nossos programas, as nossas mensagens. E você pode ter certeza que nós aqui procuramos sempre levar o que existe de melhor para vocês. Muito obrigada e até a próxima.